Espero que vocês estejam escutando esse podcast à noite. Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Nota Marrom. Não é mesmo, Sr. Fujack? Isso aí, Mr. PH. Eu recomendo que todos vocês, se por acaso você estiver ligando este podcast por volta das 2 horas da tarde, desligue e ligue de novo por volta da meia-noite. Sim, são histórias lindas e cheias de coisas fofas para vocês dormirem com ótimos pensamentos. Exatamente. Mas quem vai contar essas histórias pra gente não sou eu, nem o Fujack. É ela, nossa ouvinte, Luísa. Seja muito bem-vinda. Fala, galera. Muito obrigada. Ô, Luísa, rapidamente, antes da gente entrar no papo ali, é de dar medo as suas histórias? É tipo as histórias que o João contou? São umas histórias, assim, sem explicação. Dá medo. Provavelmente medo em mim. O Jackson... Mas enfim. Eu tô de boa. Você sempre tá de boa, você sempre tá de boa. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos saber dessas histórias. Energia estática, Zé Pilintra, Modorra, Tábua Ouija, Clarividência. Acredite se quiser. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Ô Luísa, a gente tava conversando aqui antes da gravação e a gente tava organizando aqui as histórias, que são muitas, mas o que eu te falei? Vamos começar ali do início, pela linha cronológica, quando você era criança. Se você vai pegar, a história começou antes, com a minha avó. Então vamos lá, começa da história dela e daí nós vamos seguindo. É isso aí, PH. Então, a minha história começa com a minha avó materna, né? Ela era rezadeira, ela era muito religiosa, católica. Mas ela também era bem espiritualizada, então tinha a mente bem aberta. Então ela rezava, muita gente ia na casa dela para ela rezar. E aí teve um dia, assim, eu vou começar com uma história bem tranquila. Teve um dia que meu primo estava muito doente e ela rezava e ele não melhorava. Então ela ficou revoltadíssima e decidiu que não ia mais rezar ninguém. E aí ela conta que ela estava no quarto dela, falando com Deus, né? Falando que não ia rezar mais ninguém. E, de repente, o teto se abriu, e uma luz apareceu bem forte, e ela não conseguia ver, só conseguia ver a luz. E uma voz falou com ela, Dona Maria, não deixe de rezar, minhas crianças. Levíssima essa história. Então, a história começa assim. Antes de você entrar na história e tal, que ano que foi isso, mais ou menos, você sabe? Ah, não sei, PH, eu era muito criança, eu devia ter uns... Aproximadamente. 1996, 7, por aí. Tá, então tá. Jackson, quando ela falou que o teto abriu, uma luz apareceu, você sabe no que eu tô pensando, não sabe? Aham. Ah, pois é. Pois é, a gente já viu essa história acontecendo em Colares. Mas Exatamente. Vamos lá, calma. Continua, por favor. Então, aí foi isso, foi só isso, PH. Ela viu essa luz e... Só isso. Só isso. E a voz pediu para ela continuar rezando as criancinhas. E aí ela continuou rezando até o dia que ela fez a passagem. Agora vamos lá, vamos entrar na área da especulação. Eu falei de Colares lá porque é muito parecido com o relato de Colares, que o teto das casas ficava transparente, um raio vinha e tal.
Será, ô Jackson, que ela pode ter tido alguma experiência ufológica ali e ela interpretou dessa forma ou fizeram ela interpretar dessa forma? Olha, PH, é possível, né? Eu vejo, pelo menos assim, vários centros espiritualistas em diferentes linhas que existem algumas alegadas entidades alienígenas, extraterrestres, trabalhando pela cura. Né? Até a própria doutora Mônica lá, né, com a Tiliana, independente se for verdadeira ou falsa a história dela, tem uns que dizem que é verdadeira, outros que é falso, mas existe ali um trabalho em prol de cura. Então, não surpreenderia que, nesse caso, da avó da Luísa, houvesse algo nesse sentido. Agora, ô Luísa, depois desse incidente, sua avó voltou a fazer... A gente chama de benzedeira, né? Que fazia aquelas rezas na pessoa pra fazer a cura. Ela voltou a fazer esse trabalho? Ela voltou até o fim da vida dela. E ela sempre, assim, pra ela conseguiu os resultados que ela queria? Olha, PH, ela tinha muito sucesso e a casa dela vivia cheia, era muita gente que procurava minha avó. Então, assim, e as pessoas sempre relatavam que se curavam, né? E às vezes de doenças bem complexas. Então era sucesso mesmo. Eu não vou aprofundar agora nessa parada de cura por seres, sei lá, de outros planetas, de outras dimensões, ou seres de outros planos espirituais. Eu vou abordar isso com mais calma pra frente. Ramairá, nossa conversa tá marcada, hein? E vocês vão ficar surpresos com isso. Mas vamos lá. Passou a história leve de sua avó. Aí já começou a acontecer com você? Você percebe alguma coisa diferente? Que você sente alguma coisa diferente? Então, PH, desde criança eu sou, que as pessoas falam sensitiva, né? Eu sinto energias, eu vejo coisas, eu ouço coisas, e por ser desde criança, a gente já fica meio acostumado, né? E aí, entrando na questão da casa que eu morei desde que eu nasci até os 12 anos de idade. Então, muita coisa aconteceu nessa casa, assim, eu vou te dar um resumo. Por muitas vezes, eu dormia no quarto com a minha irmã e tinha uma janela no meu quarto que era de vidro. Só que era aqueles vidro canelado. Eu não sei o nome do vidro, mas assim, não dava para ver nitidamente do lado de fora, mas dava para ver sombras. Eu sei como é que é, tipo um tanto de pedacinho de vidro derretido colado junto. Isso mesmo. Bisotado, eu acho que é o nome, não tenho certeza. Então, isso aí. E aí eu via, muitas vezes eu acordava de madrugada e eu via uma silhueta no vidro, assim, na janela. E às vezes tinha boné, às vezes eu via o formato do nariz, sabe? Era sempre um rosto que estava ali. E isso era uma coisa que me assustava muito. E era sempre de madrugada, assim, umas 3 da manhã. Sempre num horário bem específico. E eu não via sozinha, minha irmã também via. Então, assim, eu tenho testemunha, né? Nós éramos crianças, mas era uma coisa que eu não vivenciava essa experiência sozinha. E, assim, por várias vezes, eu acho que vocês vão lembrar, que eu acredito que vocês são aí da minha época, teve uma moda nos anos 90 que as mulheres usavam tamanco de madeira, que fazia um barulhão andando dentro de casa. Eu acho que vocês pegaram essa época. Aham. E Você aí, escutava o vizinho andando lá na casa dele. Exatamente. A minha mãe tinha um tamanco desse. Então teve uma vez que eu lembro que a gente acordou cedo, eu e minha irmã, e a gente estava deitada na cama, e aí de repente a gente começou a ouvir o barulho do tamanco andando dentro de casa. Aí a gente ficou animada, falei, minha mãe acordou, vamos lá ver. E aí quando a gente levantou e foi olhar no quarto da minha mãe, tava meu pai e minha mãe dormindo e o barulho do tamanco acontecendo dentro de casa e sem explicação nenhuma. Era uma coisa que realmente assustava, porque a gente não tinha explicação. Também tinha barulho no telhado. E era esquisito porque parecia que tinha alguém andando no telhado. E por várias vezes o meu pai subiu no telhado para verificar o que era, porque a gente reclamava. Eles não ouviam, era só as crianças que ouviam. E não tinha nada no telhado, não tinha bicho, não tinha nada, não tinha ninguém. Peraí, só as crianças ouviam esses barulhos? Só eu e a minha irmã. Os adultos não ouviam, era uma coisa bem esquisita, né? Jackson, tem alguma explicação, pelo menos teórica, pra isso? Sem explicação. Ainda não, mas tô matutando aqui, quem sabe daqui a pouquinho. Aproveitar que você já chegou junto aí, a parada do horário.
Muito pessoal fala assim que 3:30 da manhã é o horário que acontece essas coisas, que é um horário típico para esse tipo de acontecimento. Mas, cientificamente, diz que esse horário é o horário que o cérebro estaria entrando ali naquela... saindo do sono para aquele sono REM que eles falam, né? Que é o sono mais pesado. E que nesse momento ali, a sua mente está mais suscetível a alguma coisa. Eu não sei se a nível psicológico, assim, de a sua mente pregar uma peça, ou de você realmente ter um afloramento ali nessa transição e poder ver coisas que normalmente você não veria. Você conhece essa teoria, essa hipótese? Olha, existe sim essa alegação, né, de que a partir das 3 da manhã as coisas acontecem, mas isso é relativo, né? Eu já passei por situações, por exemplo, por volta das 9 Já horas. passou a situação o dia inteiro. Praticamente em todos os horários. Aí eu já passei por Pois algum é. tipo de situação. Só que às vezes é meio, digamos assim, que nem se falou ali que a mente pode estar suscetível. Muitas das experiências que eu tive, eu nem estava ligando, pensando ou fazendo qualquer coisa ligada a algo, digamos assim, sobrenatural, ou extraordinário, ou surreal, né? Simplesmente aconteceu ali no meio de uma atividade que eu estava fazendo, né? Já aconteceu de eu estar cozinhando e de repente perceber que tinha alguém ali, né, do lado na cozinha, e eu olhar e ver realmente alguém e de repente aquilo some, desaparece. Então ocorrem situações estranhas assim. É porque eu cresci lendo... Eu li muito Monteiro Lobato, muito Sítio do Pica-Pau Amarelo, as aventuras do Pedrinho ali e tal. E o Saci falava, o Pedrinho, que pra ele entrar nesse mundo das criaturas mágicas ali e tal, da Cuca, da Yara, que tinha ali do Curupira, ele tinha que entrar nesse mundo na hora da modorra. O Saci falava pro Pedrinho que modorra era quando você tá com a guarda baixa, quando você tá dormindo, entre o dormir e o acordar. E que aquilo ali seria a porta de entrada. Isso sempre ficou na minha cabeça, e anos depois eu pesquisando, eu cheguei nessa teoria de frequência cerebral, que, claro, vai depender muito do horário que você vai dormir, mas geralmente, seguindo a regra ali normalmente, todo mundo, esse horário está dormindo, esse seria o horário que o cérebro teria a guarda mais baixa. É por isso que essas paradas geralmente acontecem nesse horário, sacou? Mas claro que tem pessoas assim que tá aberto pra qualquer coisa, qualquer horário, tipo você, né, Jackson? E acontece a qualquer hora. Aberto nem sempre, né? Às vezes eu não tô querendo ter alguma coisa ali e a coisa acontece, né? Nem eu te contei um episódio que aconteceu esses dias e era um dia que eu tava querendo dormir, não queria que nada acontecesse, né? Aquilo foi bravo. 2 vezes ainda por cima, né? Pois é, eu não vou entrar em detalhes aqui, que você falou que você não queria comentar. Se você depois quiser falar, sinta-se à vontade. Quem sabe no futuro eu conto Pois essa história, mas por hora fica em off. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Luísa, vamos lá. Depois disso aí, continua acontecendo coisas? Isso, eu tô começando pelos mais leves, tá? Então, e aí começou a acontecer uma coisa bem esquisita, que todo dia que eu ia dormir, às vezes não tinha horário para acontecer, às vezes era antes de eu dormir, ou às vezes eu acordava, eu vi um homem parado na porta do meu quarto. E isso era quase todo dia. E eu vou descrever esse homem, eu acredito que o Fojack vai saber quem é esse homem. Ele usava um terno branco, um chapéu branco com uma fita vermelha no chapéu e segurava uma bengala. E ele estava todos os dias na porta do meu quarto, acho que zelando pelo nosso sono. E aí teve uma vez que minhas duas tias estavam lá em casa e elas viram. E eu lembro que elas foram desesperadas contar para minha mãe que tinha um homem parado na porta do quarto. E para mim aquilo era tão normal, porque eu via todo dia. Então, elas ficaram bem assustadas, mas para mim era normal. E aqui te perguntar, por acaso esse homem que você via, ele usava um terno bem caído, assim, bem justinho, chique, elegante? Era um terno elegante. Podia dizer que era de alfaiataria. O Jackson já escutou essa história antes, Jackson. A Rita falou que via o mesmo cara. Ela tá bem protegida, viu? Que Isso bom. eu posso garantir. Quem era, Jackson? Seu Zé Pilintra.
Nossa, meu Deus do céu. Vocês falam como se fosse o vizinho de vocês. Eu não tenho essa calma. Eu não tenho. Meu Deus do céu. E ele sempre tá pra proteger, Jackson? Como é que é isso? Zé Pilintra é uma entidade espiritual da Umbanda, né? Então, ele é ligado à linha dos malandros. Aí tem as variedades, né? Digamos assim. Tem o malandro carioca, tem o malandro baiano, tem de outros estados também. Mas ele trabalha nesse aspecto, assim, de levar a vida com leveza, né? Ele tem essa digamos assim, a malandragem de conseguir trabalhar um determinado problema e desse problema tirar um aprendizado, tirar uma solução e construir um caminho para chegar a um objetivo. Ele seria tipo um guia ali pra te proteger de alguma coisa ruim e te colocar no caminho bom, alguma coisa assim? Sim, ele é um guia espiritual de Umbanda. Essa é a função dos guias de Umbanda, né? É a proteção, é o ensino, é ser um mentor para o médium, né? Então, por isso que ela tá bem protegida ali. E aqui, uma pergunta, eu não sei se eu te perguntei isso no outro episódio, mas eu não tô lembrando agora. Como é que isso funciona? Você escolhe seu protetor ou você é escolhido? Na verdade, isso ocorre por afinidade, né? E geralmente, a pessoa que tem um guia espiritual, principalmente na Umbanda, ela já compartilhou alguma caminhada com essa entidade espiritual. Então, vamos supor assim, por exemplo, hoje nós temos um médium de Umbanda, e a gente acredita em reencarnação. Em outra vida ela pode ter vivido lá na Idade Média, lá num determinado país da Europa, tenha tido um melhor amigo, e esse melhor amigo, hoje, é um dos guias espirituais de Umbanda que está trabalhando com essa pessoa. Ou ela pode ter sido um irmão, um parente, alguma coisa assim. Então existe um elo, uma afinidade, alguma coisa assim, já prévio para você trabalhar com determinada entidade. E existe também a afinidade energética, né? Você tem algo mais em comum e existe uma missão em conjunto entre você e a entidade. Cara, isso é uma coisa muito, assim, desculpa a palavra, não é essa a palavra certa, mas é a palavra que tá na minha cabeça agora. É uma coisa muito maluca, assim, de se pensar. Por que nem todo mundo vê seu guia ali? Por que nem todo mundo tem essa afinidade? Por que muitas vezes a pessoa passa a vida inteira sem ver? Ela não tem? É porque ela só vai ver entidade espiritual se ela tiver a clarividência ativada para que ela possa ver o espiritual e se os guias tiverem digamos assim, um interesse, né? Houver um motivo para que ela veja aquela entidade. Né? Entendi, tem muitas pessoas que não têm esse preparo, né? Ela vai ver alguém no quarto dela de noite e ela vai gritar horas e horas de medo. Eu conheço alguém assim. Eu tenho um amigo meu aí que mora lá em Belo Horizonte, e que ele morre de medo dessas coisas, né? Se morre um mesmo aparecesse do lado da cama dele de noite, provavelmente esse meu amigo, ele iria passar pro lado espiritual, né? Eu ia ser o guia de alguém. Falar nisso, eu vou até acender a luz aqui, que esse papo não tá legal pro horário. Então, muitas pessoas não têm esse preparo. E outras até têm um certo preparo, mas a caminhada que ela escolheu não é uma caminhada espiritual, digamos. Ela tem uma caminhada mais ligada ao catolicismo, por exemplo, ou alguma outra religião. Então, não tem por que ela ficar vendo entidades, né? A entidade ela vai se mostrar para alguém que já tem uma abertura espiritual, que talvez tenha assumido algum compromisso para atuar de alguma forma junto à espiritualidade. E essa pessoa ela não precisa ser um médium, né, atuar como médium. Às vezes ela faz ela aprende, por exemplo, uma técnica curativa, por exemplo, como o Reiki, por exemplo. Ela não vai precisar trabalhar diretamente com a entidade, ou incorporando, ou psicografando, né, mas a entidade, o guia espiritual dela vai estar do lado quando ela estiver fazendo uma aplicação de Reiki, por exemplo. Cara, esse assunto, se eu for entrar nele com vocês aqui agora, nós vamos perder o cast inteiro falando só disso e eu não vou escutar as histórias da Luísa. Vamos guardar esse papo pro episódio que a gente vai gravar com a Ramayara, de curas espirituais, tipo de coisa, a gente vai abordar isso aí, porque é um assunto que eu acho muito interessante, mas ele é muito longo pra gente abordar agora. Então, fechou. Luísa, por favor, continue suas histórias. Pronto, então. E aí, depois disso, as coisas começaram a ficar físicas, sabe? Teve um episódio que minha mãe fez uma limpeza na casa inteira, faxinou, tava tudo limpo, tudo, sabe, cheirosinho. E aí a gente saiu, a gente foi pra algum lugar. E aí quando a gente voltou, que a gente abriu a porta da sala, parecia que a gente estava entrando num filme de terror. Tinha teia, parecia teia de aranha, preta,
espalhado pelo teto da sala inteiro e pela cozinha também, e a gente não estava entendendo o que era aquilo. E tava o chão preto, parede preta, teto preto, e assim, parecia mesmo um filme de terror. Uma casa mal assombrada, literalmente. Sr. Ego Spengler, ectoplasma? Olha, eu não saberia dizer assim a princípio, né? Pode ser ectoplasma. Eu particularmente não acredito que seja nesse caso, mas algumas pessoas diriam que sim. Ou talvez algum fenômeno paranormal ou até mesmo físico que tenha levado aranhas, né, a ter esse ambiente e causado, inclusive, essas coisas que estavam no chão, né, entre aspas, essa sujeira, né, que foi relatado ali, né. Pode ter uma causa natural, talvez. Eu sinto decepcionar os senhores. Foi algo físico, não foi ectoplasma. Era plástico. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se minha mãe deixou a cafeteira ligada, mas ela pegou fogo na cozinha. E tinha várias coisas junto com a cafeteira que poderiam pegar fogo, mas a única coisa que pegou fogo foi a cafeteira. E ela foi capaz de deixar a minha casa inteira cheia de teia de plástico. Foi uma coisa bem bizarra. Uma cafeteira deixou a casa inteira cheia de teia de plástico? Exatamente. E até hoje a gente não entende como que isso aconteceu. Eu tô tentando entender também, eu não tô conseguindo visualizar, mas tudo bem. Pois é. E aí a segunda coisa física que aconteceu comigo, muitas pessoas falaram que eu tava sonhando ou tava tendo alguma alucinação, mas enfim, a minha casa tava cheia de gente, a gente tava recebendo família, eu não lembro se era Natal, se era Ano Novo, eu devia ter uns 6 anos de idade. E aí a minha mãe tirou a gente do nosso quarto e colocou pra dormir no quarto dela, pros hóspedes ficarem, né, mais à vontade no nosso quarto. Então a minha mãe forrou o chão do lado da cama dela com um tapete, em cima do tapete botou o colchonete e me colocou pra dormir lá. E aí, assim, não deu nem um minuto depois que minha mãe saiu do quarto, eu tive uma visão bem realista e eu vi, sabe, quando as duas paredes se juntam junto com o teto, bem nesse cantinho, começou a cair glitter roxo. Glitter? Glitter. Tipo purpurina de carnaval? Exatamente. E eu não sei explicar, assim, mas começou a cair muito glitter e tava vindo em cima de mim, aquilo me deixou em pânico. Eu comecei a gritar, chamando pela minha mãe. Ela foi até, né, foi me socorrer, só que ela não via. E eu via sozinha, mas ela não tava vendo. E aí eu falava, tira isso de mim, tira isso de mim. E aí a minha mãe pegou o lençol, sacudiu, o glitter voltou. De onde ele veio, ele voltou. E aí tudo bem. Todo mundo falou que eu tava tendo alucinação, que eu tava dormindo, tava sonhando. Passou. E aí no dia seguinte, quando a minha mãe foi tirar tudo, né, tirou o colchonete, quando ela tirou, o tapete tinha glitter embaixo do tapete. Roxo, glitter roxo. Embaixo e ela conseguiu ver. Aí ela viu. E aí acreditou em mim. Eu não vou nem arriscar alguma coisa aqui que o outro lá eu falei que podia ser ectoplasma e era uma cafeteira. Eu não sei nem o que eu falar, então... Pois é. E aí o ápice da história nessa casa foi com uma porta específica. Vou só explicar mais ou menos para vocês como era a casa. A gente tinha uma sala que era de frente para o quarto da minha mãe e do lado da sala tinha a cozinha. E da sala dava para ver a porta da cozinha, que dava para um corredor dos fundos, sabe? E essa porta era de madeira e a gente morava num lugar bem perigoso. Então a minha mãe, ela tinha muito medo, assim, né, de invadirem a casa, etc. Ela passava um ferro nessa porta. Os antigos faziam muito isso, né, trancar a porta e botar um ferro para ninguém abrir, né? Então toda noite minha mãe ia lá, trancava essa porta, passava o ferro e a gente ia dormir. E aí eu comecei a acordar toda madrugada, não toda, mas assim, era com muita frequência. Eu acordava com a porta batendo no ferro. E era muito alto, era como se alguém abrisse a porta de fato e empurrasse a porta tentando abrir. E eu levantava, eu era muito corajosa, eu não sei se eu teria essa coragem hoje, mas eu levantava e chamava minha mãe. E aí, da primeira vez, ela não me deu atenção, porque na hora que eu levantei, parou de bater a porta. Então, ela falou, vai dormir, não é nada, e vida que segue. Aí, da segunda vez, ela também me ignorou.
Aí na terceira eu tava muito desesperada. Eu falei, tem alguém batendo na porta, tem alguém batendo na porta. Ela, tá bom, tem alguém batendo na porta? Então, beleza. E aí eu lembro que ela levantou, a gente foi na cozinha, ela pegou um facão, abriu a porta e saiu atrás no corredor pra ver quem era que tava batendo na porta. E eu fui junto com ela, segurando na camisola dela. Duas doidas, né? Porque poderia ser qualquer coisa, poderia ser alguém invadindo a casa. E não era ninguém. Não era ninguém. E aí, assim, pra completar a história, eu fiquei passando muito tempo como, né, doida, sei lá. Mas eu tive uma testemunha adulta. O meu tio era policial e ele foi visitar a gente lá em casa. Então tava todo mundo sentado no sofá, devia ser, sei lá, meia-noite, assistindo TV. E o sofá ficava de frente pra essa porta. Dava pra ver a porta sentado do sofá. E, de repente, a porta começou a bater no ferro. E todo mundo viu. E o meu tio entrou em pânico, pegou a arma e saiu correndo atrás e não tinha ninguém. E não tinha como ser alguém, porque não tinha como pular o muro era gigante. Tinha caco de vidro, não tinha. Nunca soubemos a explicação para esse evento. Pois é, não sei o que é pior, ter alguém ou não ter alguém. As duas hipóteses são horríveis. Pois é, e essa casa era muito pesado morar lá, a gente sentia muita coisa estranha, a gente ouvia muita coisa, e pra mim, assim, o que foi mais traumático, de fato, foi essa questão da porta, porque ela me atormentou durante muitos anos, assim, eu acho que eu vi essa porta batendo, eu tinha uns 4, e eu só fui ter testemunha disso já com uns quase 10 anos, que foi quando meu tio viu a porta batendo e foi atrás com a arma na mão. Foi assustador. Ô Luísa, você falou que você morou nessa casa até seus 12 anos. Uhum. Então você deve ter muita história depois dessa casa. O que me leva a concluir que talvez o problema não seja a casa, seja você. Mas vamos lá. O que aconteceu depois que você saiu dessa casa? Então, eu continuei vendo vultos, eu vi uma criança sentada na beira da cama da minha irmã. Essas são coisas bem estranhas, sabe? De olhar para a pessoa e ver outra coisa. Então eu continuei nessa vibe, sabe? Vendo essas coisas. E eu não tinha explicação porque eu não era um bandista nessa época. Eu era católica, então eu não sabia o que era aquilo. E às vezes eu tinha, às vezes não, eu tinha muito medo, né? Hoje em dia a gente acostuma, né? Porque de tanto você ver, você acaba acostumando. Então, eu tenho um episódio muito interessante que eu chamo do espírito da máquina de lavar. É engraçado o nome, mas vocês vão entender. Eu era adolescente, né? E alguma coisa aconteceu na escola comigo e eu tava muito irritada, muito irritada. E aí minha mãe conta que antes de eu voltar da escola, eu gostava muito de escrever, então a gente não tinha dinheiro para um computador naquela época. Eu tinha uma máquina de escrever de ferro, assim, pesadíssima, e eu amava aquela máquina. Minha mãe conta que antes de eu chegar da escola, aquela máquina caiu de cima do armário e quebrou o piso, inclusive. Ela caiu. E aí minha mãe ficou, nossa, mas coisa estranha, né? E logo em seguida eu cheguei em casa, assim, revoltadíssima, assim, sabe? Eu não sei o que aconteceu, mas eu tava muito estressada. E aí minha mãe tava na cozinha fazendo o almoço. E a cozinha, eu morava num apartamento, então a cozinha era bem pequenininha, era retangular. E no final da cozinha dava pra ver a área de serviço, né? E tinha uma máquina de lavar. Logo assim que você olhava, tinha a máquina de lavar de frente. E aí eu comecei a conversar com minha mãe, eu não lembro qual era o assunto, e do nada a gente começou a discutir. E aí começou a ficar uma briga bem feia, e eu era adolescente, rebelde, né? Então, com certeza, eu devo ter falado algumas coisas bem ruins para minha mãe. E a gente foi ficando bem irritada, né? A briga foi pegando, assim, uma grandiosidade fora do comum. E então, de repente, eu parei de falar. E minha mãe não entendeu nada. E eu parei porque eu olhei para a máquina de lavar e eu vi uma criança sentada em cima da máquina de lavar. E eu lembro, assim, detalhes. Ela era loira, ela tinha o cabelo meio encaracolado, estava dividido ao meio, assim, Maria Chiquinha. Ela estava usando um chapéu rosa, a roupa dela era branca, ela tinha uma fita rosa na cintura, ela usava meia calça,
um sapato branco. Ela tava com as perninhas cruzadas, com a mão em cima da perna. E eu consigo lembrar muito bem dos olhos dela, porque os olhos dela estavam lacrimejando, sabe? Como se ela estivesse como se ela estivesse triste, repreendendo. E era um olho, PH, azul. Mas era assim, não era um olho comum igual o nosso, sabe? Era enorme. Os olhos dela eram enormes. E ela tava me olhando com aquela cara de emburrada, sabe? Me repreendendo. E eu parei de falar. E a minha mãe me sacudia. Luísa, o que tá acontecendo? E eu não conseguia responder minha mãe. Eu fiquei quase 1 minuto olhando para ela e ela olhando para mim. E eu não sabia o que era, porque eu não tinha contato com o espiritismo, com essas coisas. Então, eu fiquei muito chocada com aquela cena. E foi o espírito mais nítido que eu já vi. Eu ia falar isso agora, porque quando você estava contando, você foi descrevendo ela, parece que estava descrevendo uma pessoa que você viu sentada no banco da praça. E era. Só que em cima da máquina de lavar. Pô, mas é muito detalhe pra ser uma coisa assim que você vê de canto de olho, que você vê de relance, saca? E igual você falou, você ficou olhando ela no olho. E você pôde ver esses detalhes. Jackson, você tem alguma ideia do que possa ser? Tem alguma figura assim conhecida? Na Umbanda tem toda uma linha de trabalho formada por crianças, né? Então, acredito que seja mais um guia espiritual dela se manifestando ali no momento importante, né? Que ela estava passando ali, né? É toda uma linha de trabalho, né? E formado por crianças e tudo. Então, provavelmente foi isso que a Luísa viu, né? Nesse momento, e ela estava com alguma dificuldade, então a entidade se manifestou ali para mostrar que estava com ela. Apesar de estar ali meio que mostrando que não era o caminho que ela estava fazendo, né? Como ela disse, como se estivesse repreendendo, né? Agora, desculpa a minha pergunta de leigo aqui nesse assunto. Não seria pro aquele senhor de chapéu de terno lá, o malandro que você falou, estar lá e repreender ela e não a criança? Pô, tem entidades diferentes para funções diferentes? Tem, existe isso, mas na Umbanda você tem as entidades de trabalho, as entidades que trabalham com o médium, mas existe também a entidade de proteção, aquela que vai focar mais em proteger o médium, e tem também o mentor. O mentor ele já tem uma função mais de orientação, para orientar o médium nas suas caminhadas, né? Quando você está numa situação difícil, trazer um insight, trazer um ensinamento, alguma coisa assim. Então, no caso lá, quando apareceu o Zé Pilintra, ele tem mais esse lado de trabalho, digamos assim. Já uma criança, às vezes, ele tem mais esse lado da pureza, né? De elevar a vibração da pessoa para um nível mais alto, para trazer alegria, né? Tem algumas pessoas que têm como mentor a criança, inclusive. Então, talvez seja nesse sentido. A criança veio como mentor dela e ali naquele momento se manifestou para trazer essa mudança de padrão vibratório, né? Porque ela estava nervosa, estava num dia difícil, então ela trouxe a doçura da criança, trouxe a alegria, trouxe a leveza. Talvez tenha sido isso. Cara, eu fico meio assim com essas coisas, porque sempre que eu gravo um episódio com o Philip Kling, ele não tem criança em casa nem nada, sempre tem voz de criança. Sempre. E isso é uma coisa, cara, que eu até arrepio quando eu falo. Eu pergunto ele, Kling, tem criança aí perto? Tem criança? Não, eu tô sozinho em casa. E sempre pega a voz. Eu acho isso, putz, não precisa nem falar, né? Bizarro, cara, bizarro. Eu não tenho esse preparo que vocês têm, desculpa, não tenho. Isso pra mim me choca demais, cara. Vamos lá, Luísa. Tem mais coisas leves aí? Tem. Eu vou contar uma vez que a gente fez um jogo de... Sabe, naquela época tava todo mundo fazendo jogo do compasso. Sim, é tipo a tabuíja com o copo, coisa assim. Então, tava super na moda. E aí a gente resolveu fazer, inclusive, na casa da minha avó, na laje. E aí foram os primos todos, e eu lembro que uma prima minha devia ter uns 3 aninhos, e ela foi também, não sei pra quê. Mas aí a gente resolveu fazer a brincadeira do copo. E aí a gente colocou um copo com água, né, e colocou as letras, assim, desenhou as letras no papel e colocou em volta, e uma caneta no meio do copo. Só que a gente nem conseguiu começar o jogo, porque o copo caiu, o copo tombou, e na mesma hora que o copo tombou,
a caneta explodiu. Explodiu. E era uma caneta dessas famosas, sabe? Peraí, explodiu como? Boom bomba? Ou tipo, se estourou a carga toda? Estourou tudo, explodiu. Aí a carga espalhou. E espalhou dentro da água. E aí a gente ficou olhando assim a carga, e a carga começou a se juntar. E foi se juntando. E de repente virou tipo uma serpente, sabe? E ficou andando como se fosse uma serpente dentro da água. Ah, você tá me zoando. É. Não. A gente entrou em pânico, né? É lógico. A gente entrou em pânico, começou a gritar e a gente desceu da laje, correndo e gritando. E aí cada um foi para um canto, né? E a minha avó olhando já desconfiada, que a gente estava fazendo besteira. E aí deu uns 2 minutos, a minha prima de 3 aninhos desceu. E ela desceu chorando absurdamente. E a minha avó pegou ela no colo e falou, o que que houve? E aí a minha prima falou, eu vi um bicho. Eu vi um bicho que tinha chifre, ele era vermelho e ele tava rindo pra mim. E aí eu me arrepio só de falar. E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, putz, ferrou, a gente abriu alguma coisa aí, entrou alguma coisa. E aí a minha avó olhou pra gente com aquela cara e falou, vocês estão fazendo o que lá? Aí a gente teve que contar, né? Invocando o demônio, vovó. Literalmente. Ai, meu Deus. Aí a gente teve que contar e a minha avó falou, vocês vão ter que pegar esse copo agora e quebrar ele. Eu falei, beleza, isso aí é fácil, né? Quebrar um copo é tranquilo, né? Quebra fácil. E aí a gente subiu e tava tudo lá ainda. E não tinha mais serpente, não tinha carga, não tinha mais nada, só tinha água. Já tinha, sei lá, evaporado, não sei o que aconteceu. E aí a gente pegou o copo e a gente começou a jogar no chão a gente jogou no chão pra quebrar. E ele não quebrou. Aí a gente jogou pela segunda vez, ele não quebrou. E era um copo de vidro, sabe? Qualquer coisinha, você deixa cair dentro da louça, ele quebra. Mas nesse caso, o copo não estava quebrando. E aí a minha avó começou a fazer a oração dela. Normal. E a gente tentando quebrar o copo, e o copo nada. E aí meu primo teve a brilhante ideia de jogar o copo de cima da laje. E tinha, assim, um espaço entre a casa da minha avó e a casa do vizinho. E aí ele tacou o copo nesse espaço e caiu em cima de uma pedra. E o copo não quebrou. Ah, você tá me zoando. Eu ia falar assim, mas também se não quebrasse, socorro. Não quebrou. Não quebrou. O copo ficou lá inteiro e a gente não conseguia mais pegar o copo. Aí o demônio ficou lá em cima da laje rindo e falando assim, agora eu tô aqui pra sempre. Eu não posso com isso não. Eu não sei se a minha avó fez de propósito, mas ela falou, vocês vão ser aterrorizados o resto da sua vida por causa disso. Que vocês não conseguiram quebrar a energia que estava nesse copo. Agora vocês vão sofrer as consequências. A gente ficou umas 2 semanas chorando, com medo. Peraí, calma, deixa eu aproveitar esse momento aqui e perguntar pro Jackson. Jackson, essa parada de brincadeira do copo, da tesoura, tabuelo Ouija. Cara, tabu Ouija era um brinquedo, eu acho que era da Hasbro, se eu não me engano. Foi um brinquedo super popular ali na década de 30, de 40, sacou? Era brinquedo. Isso aí tem uma energia nisso aí mesmo? É possível, de verdade, invocar alguma coisa usando isso? Porque, apesar de eu ter muito medo disso e nunca ter feito, eu respeito, eu duvido muito da eficiência, da eficácia disso. Essa história que ela tá me contando aqui, socorro! Tudo que você for fazer e você tiver a intenção de interagir com o espiritual e focar sua energia nisso, acaba se tornando um elo de comunicação. E o tabuleiro Ouija, ele era usado como oráculo na antiguidade e depois ele ganhou essa fama, né, de ser aí um meio de comunicação com o espiritual. Só que daí foi levado para um lado mais do assombro, digamos assim, mais pro lado do terror, mais para assustar e tudo, né? Ele perdeu o propósito original, mas continuou tendo essa comunicação, digamos assim. E foi o que aconteceu, né? Ali eles fizeram a brincadeira do copo, é uma versão do tabuleiro Ouija, e houve uma interação espiritual ali, uma interação negativa, mas que aconteceu. O problema dessas interações atuais, tanto com o Ouija e com a brincadeira do copo, a brincadeira da caneta e todas essas outras que tem aí, é justamente isso, que você não sabe quem vai entrar em contato, né? Não existe ali uma egrégora. Porque se você vai no terreiro de Umbanda, por exemplo, as pessoas estão reunidas ali toda semana, naquele mesmo horário, naquele mesmo local,
para fazer o bem. E quando isso acontece, toda a energia emanada ali acaba atraindo a proteção de uma série de grupos e espíritos benignos ali que cria uma egrégora de proteção. Só que quando você faz isso na sua casa, por exemplo, ali não vai ter uma egrégora protegendo, então pode chegar qualquer coisa. Caramba, velho. Isso era vendido como brinquedo. É. Meu Deus do céu, velho. Ainda bem que eu nunca mexi com isso. Tava na moda, né, nessa época. Acho que o Jackson vai me entender. Eu não acredito em demônio, não acredito nessas coisas. Eu acredito em energias positivas, negativas, né? Se você tem que ter o oposto. Então eu não acredito que a minha prima tenha visto o demônio. Sim, mas não poderia ser uma energia negativa com uma forma proposital de causar medo? Medo, um espírito zombeteiro, né? O problema de você mexer com essas coisas é o que o Jackson falou, você não sabe quem você está invocando. E aí tem alguém ali perdido, olha, opa, vou aqui pegar uma peça aqui com essas crianças. A Sônia Rinaldi falou exatamente isso comigo, que às vezes as pessoas tentam pegar alguma coisa, fazer, eu vou tentar captar uma voz de alguém e tal, e de repente aquele canal aberto ali, qualquer coisa que estiver passando, acessa. E de repente não é uma coisa muito boa que você encontra. Crianças, não peçam tabuíja de Natal, por favor. Não mesmo, não tem necessidade. Vou falar igual o Ribas fala, não vou mexer com isso, não vou dar margem. Melhor não dar margem. Não dê margem, exatamente. Ô Luísa, sua avó falou que você arrependeu o resto da vida disso. Você arrependeu? Eu me arrependi. Não, mentira. Não, eu acredito que as coisas que têm acontecido comigo depois disso não tenha sido por conta dessa brincadeira. Mas eu vou contar uma história recente que aconteceu esse ano, no final do ano passado e até a metade desse ano. Eu me mudei para uma casa nova, né? E muito inteligentemente eu não fiz nada, eu só entrei na casa. Não fiz uma limpeza, não fiz nada. Só vim do jeito que tava. E tava tudo certo, até o dia que meu marido virou para mim e falou assim, vamos comprar uma televisão para botar no quarto, porque eu tenho um filho pequeno e ele tava alugando a TV da sala, não deixava ninguém assistir, então vamos colocar uma TV no quarto. E beleza. E aí ele comprou uma televisão e colocou no quarto. Essa televisão era de uma marca desconhecida e a gente resolveu apostar. E aí a televisão estava lá no quarto, tudo indo muito bem, tudo tranquilo. E aí teve uma noite que eu acordei com a televisão. A televisão ligou sozinha e ela não ligou naquela tela inicial, sabe? Ela ligou em um canal. Então ela ligou e começou a falar de madrugada. Não lembro que horas eram. E aí eu lembro que eu acordei assim, assustada. Falei, que é isso que tá acontecendo? Aí eu olhei pra televisão e fiquei um tempo ainda tentando entender o que estava acontecendo. Até que eu falei, bom, se ela ligou, então eu vou desligar. Aí quando eu levantei pra desligar, pra pegar o controle que fica na cômoda, ela desligou sozinha. Falei, deve ser uma programação da televisão, né? Tranquilo, deve ser normal isso, depois amanhã eu vejo. E aí amanhã eu esqueci, né, óbvio, e aí passou umas 2 semanas, aconteceu de novo. E tudo bem, eu falei, tá, eu sempre acordava assustada. Meu marido não acorda, pode cair o mundo, acabar o mundo, ele não vai acordar. Então eu acordava sozinha. E aí começou a ficar muito estranho, porque começou a ficar muito frequente, começou a ser quase toda noite. E aquilo me assustava, né? Porque você imagina, você tá no seu sono, no meio de um sonho, e de repente você acorda com uma luz na tua cara e alguém falando. Então era assim. E só que não dava nem 3 segundos, a televisão desligava sozinha. Então, até aí tudo bem. E aí a televisão começou a dar defeito. Eu não lembro o que era, mas não tinha nada a ver com o caso dela ligar de madrugada. Então eu associei esse defeito com ela ligar de madrugada. Falei, bom, então o problema é a televisão, vamos lá trocar, porque não tá legal, tá dando problema, então a gente foi trocar a televisão. E aí chegou lá na loja, a fabricante dessa televisão não fabricava mais. Então eles trocaram por uma outra marca, uma marca bem conhecida. E aí a gente trouxe a televisão nova para casa. E aí tava tudo lindo, e aí quando deu 1 mês de televisão nova, ela ligou de madrugada, sozinha.
E aí, dessa vez, ela ficava só na tela inicial, então não tinha barulho, era só o clarão. Eu acordava com clarão. E aí era a mesma coisa. Falei assim, ai meu Deus, eu vou desligar essa televisão. Aí levantava para pegar o controle e a televisão desligava. E aí assim foi. Aí eu comecei a pesquisar. Falei, ué, não. TV marca tal, dando problema ligando de madrugada. E aí eu vi vários relatos de várias pessoas falando que tinha esse problema, que era um problema na programação da televisão. Que era só você entrar e ver se tinha o time, alguma coisa assim. E eu fiz exatamente isso, não tinha nada lá, mas eu tirei tudo que estava lá ativado, eu desativei. Na dúvida, a gente desativa tudo e não vai dar mais problema. Só que não foi isso que aconteceu. A televisão continuou ligando. E aí um dia, eu muito corajosa, e até hoje eu me arrependo de ter feito isso, a televisão ligou, eu sentei na cama, fiquei olhando para a televisão, e deu 3 segundos, a televisão não desligou. E aí eu virei e falei, aí por gentileza, pode desligar a televisão aí, por favor? E aí a televisão desligou na mesma hora. Pelo menos o espírito era educado. Pedi com educação, fui atendida. Aí eu me arrepiei inteira, PH. Falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Agora eu não vou dormir. Eu não dormi aquela noite, de fato, não dormi. E aí começou a acontecer todo dia. E eu acordava meu marido, falava, acorda aí, televisão ligada. Todo dia a televisão ligava de madrugada. Não tinha horário certo, era meia-noite, 1h, 3, 4, não tinha horário. Todo dia ela ligava. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu comecei a ver vulto andando dentro de casa. Aí às vezes eu tava sentada na minha cama, eu via o vulto passando pela porta. Aí eu ia olhar, achava que era meu marido, não era ninguém. Então a minha cachorra começou a dar sinais. Eu tenho uma poodlezinha, ela tem uns 13 aninhos, tá bem velhinha, não escuta mais, mas ela tá bem ativa. Ela começou a dar sinais, ela subia na minha cama e ficava olhando para a porta. Eu tenho até um vídeo dela fazendo isso. Ela ficava assim, vidrada na porta. Parecia que tinha alguém na porta. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Começar a rezar aqui, esse espírito que tá aí, pelo amor de Deus. E a televisão ligando e desligando. E aí a gente começou a ouvir barulho na casa toda. Teve uma vez que a gente estava na sala, todo mundo, e a gente começou a ouvir barulho de alguém mexendo na panela, na cozinha, que era bem longe. A cozinha é bem distante da sala. E não tinha ninguém na cozinha. E aí eu olhei para a cara do meu marido, ele olhou para mim e eu falei, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, que ele é bem medroso. Eu sou um pouco mais corajosa do que ele. E aí o ápice para mim foi quando eu tava na sala, e eu tava sozinha na sala assistindo programa de TV, e de repente eu senti alguém mexendo no meu cabelo. Sabe quando alguém vem assim, coloca a mão na tua nuca e puxa? Assim, eu tenho cabelo encaracolado, é como se alguém tivesse puxado para deixar meu cabelo reto, assim, tirar o cacho e depois voltar. Sabe aquela brincadeira boba que as pessoas fazem, tonhonhon, de puxar o cacho e voltar? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, bem na nuca. E aí eu dei um pulo do sofá, olhei pro lado, assim, falei assim, não, é meu filho. Olhei, meu filho não tava. Olhei pro outro lado, falei, não é possível. Alguém puxou meu cabelo. E aí eu fui desesperada pro meu marido, porque assim, eu já vi, já ouvi, já senti, mas nunca ninguém tocou em mim. Então foi a primeira vez que eu tive essa experiência de alguém tocando em mim. E foi invasivo, sabe? Eu me senti invadida, assim, como, eu não sei, alguém queria chamar minha atenção. Olha só, eu andei um tempo atrás pesquisando sobre essas paradas de fantasma e tal, e eu cheguei numa hipótese que quando essas energias, elas saem de onde elas estão para nossa realidade ou para o nosso ambiente, esse deslocamento gera uma energia estática. Inclusive é assim que detectores de fantasmas pegam uma coisa. Eles medem aquela variação na energia estática do ambiente. Quando tem uma variação maior é que alguma coisa está ali com essa energia. E essa energia ela fica ali até ela se dissipar em alguma coisa do ambiente. Ligando uma televisão, passa ali perto, dá um pico na televisão, ela liga. Uma lâmpada, um tapete, por exemplo, que está lá. De repente você vê uma marca de pegada no tapete. Eu já vi, me contaram uma história assim, ela mandou a foto. Acabou de passar o tapete na casa inteira, foi lá no canto e foi andando pra trás, né? Passou, terminou de passar. Na hora que foi desligar, ela virou pro tapete, ela viu o tapete mais fofinho, ela viu uma marca de um pé de uma criança.
Ela tirou a foto e até mandou lá no grupo do Ribas, do Paranormal FM. E é exatamente isso que eu falei. Às vezes a energia estava ali, naquele momento interagiu com o tapete ali, aquela energia estática, deu aquela marca e dissipou. Pode ser o caso da sua televisão. Então sempre que alguém adentrava aquele ambiente ali, interagia por causa dessa energia estática, entendeu? Uhum. É só uma teoria, só uma hipótese que eu tenho, que poderia até explicar muitas dessas coisas que acontecem. O que você acha, Jackson? Tem fundamento? Boa pergunta, PH. Ela falando, aliás, você falando desse negócio da pegada, eu tava lembrando agora de um caso que um amigo meu, ele me passou uma certa vez, em que ele morava num apartamento, mas ele ficava de frente para um bosque, aqui na região de Curitiba. E aí ele começou a escutar um barulho muito estranho de noite, só que ele teve medo de ir olhar. E aí quando ele foi ver durante o dia, havia uma marca enorme de garra na janela, ficou impresso na janela, sabe? E aí ele não sabe explicar o que causou aquilo, porque era uma marca, não era animal, sabe? Como seria. Você via 3 dedos, mas não era um animal normal, sei lá, um gato, por exemplo, um cachorro, alguma coisa assim. E o apartamento dele não era muito alto, era mais baixinho, assim, e ficou esse mistério. Ele mostrou a foto na época. Eu bobeei de não ter pegado uma cópia dessa foto na época, né? Mas foi bem estranho, assim. Pois é, eu pensei a mesma coisa agora da foto lá que mandaram lá no grupo do Ribas, eu não salvei essa foto. Eu posso até olhar se eu acho ela aqui, deixo na postagem, mas eu acho bem difícil, que já tem um bom tempo isso. Mas fica essa hipótese aí dessa energia estática, sacou? Pode ser, eu até acredito, mas aí depois, PH, eu depois desse contato físico que eu senti, aí eu realmente fiquei muito preocupada, fiquei com medo, e com medo de verdade, sabe? Não é medinho não, foi medo mesmo, eu entrei em pânico. E eu procurei até uma casa de Umbanda e falei, olha, não sei, tá acontecendo alguma coisa lá em casa e eu preciso resolver. E aí até me falaram, faz o seguinte, joga borrifa alfazema pela casa, vai fazendo oração, uma coisa bem leve, porque assim, eu não tinha a sensação de que era uma coisa ruim, sabe? Toda vez que eu pensava no assunto, eu não sentia uma coisa pesada, mas eu tinha medo, né? Eu tenho medo. Eu posso parecer corajosa, mas eu não sou. Então, né, a nota marrom ia lá no alto. Então... Claro, não precisa ser um espírito do mal ali pra te pegar. Pode ser um espírito bonzinho que chutou a bola. Se eu tô vendo a bola sendo chutada sozinho, acabou. Já é um espírito apavorante pra mim. Pois é. Você falando antes sobre a questão da energia estática, né? Isso eu já vi, já presenciei efeito de energia estática, eletrostática, agindo assim durante algum tipo de fenômeno, né? Seja ele paranormal, ufológico, alguma coisa assim. Isso já testemunhei isso, né? Em algumas situações. Cara, isso aí, até no meio ufológico, explicaria muito, porque muito se especula que as naves, elas estão dentro de um bolsão ali, sei lá, de antigravidade, temporal, não sei, que deixam eles imunes cara, às leis da física do nosso planeta. É por isso que eles se deslocam daquela forma e podem entrar e sair à vontade. Mas esse bolsão em atrito com o ar geraria uma energia estática fodida, o que explicaria interferência em equipamentos eletrônicos, em queda de energia. Porque, imagina, se esfregar um balão no tapete e chegar perto do seu cabelo, o cabelo vai levantar. Mas, novamente, fica só no campo da teoria e da hipótese, porque não tem nada comprovado assim. Apesar que os medidores fantasmagóricos, né, que são vendidos aí, eles procuram variação no campo de energia estática do ambiente. Alguma coisa deve ter relação, né? Pois é. Você falando também me lembrou o relato do Arthur lá na Serra da Beleza, em que ele estava de carro fechando uma porteira, né? Alguém desceu para abrir a porteira lá onde eles iriam passar à noite. E aí, de repente, ele passou pela porteira e o carro foi jogado para fora do acostamento. E ele estava andando a 10 km por hora, né? Alguma coisa meio que elevou o carro, sabe? Puxou ele um pouquinho para cima e jogou ele para fora do acostamento. Como se ele estivesse passando por uma pedra enorme, assim, e depois tivesse batido no fundo do carro. Daí ele foi ver, pegou a lanterna, iluminaram tudo lá, não tinha pedra grande nem nada, não tinha buraco que pudesse explicar essa batida, não tinha madeira, não tinha nada, só teve aquela pancada na parte de fora do carro e o carro saindo para fora da pista. Então ele deduz que havia uma nave passando por cima, a baixa altura, camuflada, e que gerou esse fenômeno aí. E esse fenômeno de eletrostática também foi relatado lá.
em várias situações na Serra da Beleza. Então, uma hora tem que fazer um programa com o Arthur falando só desse tipo de fenômeno lá, que tem muita história legal. O Arthur já tá com tanto programa prometido pra gente aqui. Nós vamos chamar ele pra gravar, não demora muito. Chamar ele de novo, que é muito bom ouvir ele falar. Esqueci de contar, PH, que duas coisas que eu queria falar com você. Meu filho é uma criança, né, tem 6 anos, então ele tem aqueles brinquedinhos que fazem barulho. Nessa mesma época, a gente escutava de madrugada o brinquedo ligando sozinho, ligando e desligando. Então, assim, era uma coisa bem sem explicação, né? Um brinquedo ligar sozinho. E eu tirei as pilhas de todos os brinquedos depois que eu fiquei apavorada. E depois que você tirou a pilha, voltou? Não. Aí depois que eu fiz a tal limpeza na minha casa, não aconteceu mais nada. A televisão não ligou e desligou sozinha nunca mais. Eu não senti mais nada, não vi vulto, cachorro não ficou olhando pro nada. Parou. Mas eu acredito, PH, que essas coisas acontecem de madrugada. Não é que acontecem de madrugada. Eu acho que é porque a gente está relaxado e a gente, durante o dia, a gente está tão na correria que a gente não presta atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor. E à noite é a hora que a gente relaxa, que a gente, né, os nossos sentidos ficam mais apurados. E principalmente dormindo, eu, por exemplo, eu acordo à toa, tá, assim, aconteceu qualquer coisa, qualquer barulhinho eu tô acordando. Então eu acredito que essa é a hora mais fácil de você identificar o que está acontecendo. Porque durante o dia você está na correria, então você não presta atenção, né? As coisas acontecem e você não vê, não tem tempo para aquilo. Então eu acho que é por isso que muitas coisas acontecem à noite. Eu já falei aquela parada da guarda mais baixa, né? Enfim. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Hoje nós contamos as histórias da Luísa. E da avó dela vendo o teto ali desmaterializando, isso aí vai ficar na minha memória. Mas, Luísa, te agradecer muito a sua presença aqui, ter contado as histórias pra gente. Valeu mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês e eu tô muito feliz de estar aqui participando do seu podcast, que eu escuto desde o comecinho e sou super fã. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Novamente, eu vou te agradecer por você ter vindo aqui e contado sua história pra gente. E aproveito para deixar o convite. Se vocês têm histórias legais também, não vou falar que são histórias legais, porque não são, né? É legal para quem escuta, não para quem passa por isso. Mas se vocês tiverem do episódio hoje. Na verdade, vou procurar aquela foto que eu falei, se eu achar eu deixo lá. Mas, lá na descrição do episódio, tem um link pro nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá no nosso Apoia-se, dar uma força pra gente, vai ser super bem-vindo. Quando entrar lá no Apoia-se, já entra lá no mural, pega a postagem, o link do WhatsApp tá lá, entra no nosso grupo e nos dê as boas-vindas lá e vamos trocar ideias sobre os assuntos. Lá na descrição do episódio também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. Entrem lá, dêem uma conferida, tem muita coisa interessante lá. E eu tô negociando aí pra ter umas miniaturas, umas paradas diferentes lá. Então fiquem de olho. E eu queria aproveitar para fazer o último pedido pra galera se inscrever no canal novo do Sr. Ufo-Jack, o canal Jackson Camargo, que ele tá produzindo conteúdo ufológico em inglês para expandir as barreiras da ufologia além do Brasil. Não é mesmo, Sr. Ufo-Jack?